Dando sequência à nossa revisão, vamos falar um pouco mais sobre os advérbios, as orações condicionais e as conjunções. Advérbios. Então, os advérbios são palavras colocadas junto ao verbo para mudar ou caracterizar a ação indicada por esse verbo. Então, vamos começar com os advérbios de tempo. Então, advérbios de tempo você vai encontrar fazendo essa pergunta, não é? Quando? Quando que ela chegou? Ela chegou ontem. Quando que ela vai para Paris? Ela vai para Paris amanhã. Então, ontem, hoje, amanhã são advérbios de tempo, não é? Então, no exemplo, she arrived yesterday, yesterday aqui é o advérbio de tempo. Advérbios de frequência. How often? Com que frequência? Então, veja bem. Se eu digo quando ela chegou ontem. Com que frequência ela vai a Paris? Ela vai a Paris 3 vezes por mês, 2 vezes por ano. Então, aqui é frequência. Quando que ela irá a Paris? Amanhã. Tempo. Com que frequência ela viaja? 2 vezes por ano. Frequência. Então, when, quando, você vai obter o advérbio de tempo. How often, o advérbio de frequência. Então, o que é importante a gente saber aqui nos advérbios de frequência? Veja, always, sempre, never, nunca, once, uma vez, twice, 2 vezes, raramente, rarely, seldom, também raramente, often, frequentemente, são advérbios bastante utilizados, não é? Então, vamos supor que eu tenha lá, how often do you play tennis? Com que frequência você joga tênis? Vamos supor que você tenha lá uma atividade, um exercício que você precisa escolher. Qual é o correto? I never play tennis ou I play tennis never. Então, o que é que a gente tem que saber dos advérbios de frequência, além de conhecer o próprio advérbio? A colocação dele na frase. Então, advérbios como always, often, usually, rarely e never são colocados, olha, após o verbo auxiliar ou antes do verbo principal. Então, aqui, qual é o verbo que eu tenho nessa oração ou quais são os verbos? Não, eu tenho o verbo play. O verbo play não é um verbo auxiliar, é o verbo principal. Então, se é um verbo principal, olha, onde que é colocado o never? Antes do verbo principal. Então, assim sendo, qual que você escolheria? I never play tennis. Essa é a correta. Vamos pegar um outro exemplo. She is always busy. Ou she always is busy. Qual será a correta? Opa, o meu verbo agora é o verbo to be, né? É o verbo to be, que é um verbo auxiliar. Então, onde é que será colocado, ou deve ser colocado o always, o often, o usually? Bem, após o verbo auxiliar. Então, qual é a correta? She is always busy e não she always is busy. Ok? Porque eu tenho aqui o verbo auxiliar, eu tenho o advérbio colocado depois do verbo auxiliar. No caso anterior, o verbo principal, eu tenho o advérbio colocado antes do verbo principal. E se você olhar esse exemplo aqui, olha, Lula has always denied knowing, etc, etc. Você tem aqui 2 verbos, o to have como verbo auxiliar e o denied como principal. Então, tudo bem, você tem o advérbio sendo colocado depois do verbo auxiliar e antes do verbo principal. E nesse exemplo, I play tennis every day ou I play everyday tennis? Bem, então agora eu tenho o advérbio every day. Então, every day, once a month, 3 times a week, every year, são colocados no final da oração. Assim sendo, qual seria a correta? I play tennis every day. Advérbios de modo. Então, advérbios de modo, como algo é feito. Ela é uma excelente motorista. É? Como é que ela dirige? Ela dirige cuidadosamente. Ela dirige bem. Então, bem, cuidadosamente, são advérbios de modo. Nossa, ele joga bem futebol. Então, ele joga bem. Advérbio de modo. Ok? Agora, não vamos confundir adjetivos com os advérbios de modo. Então, veja, ela é uma motorista cuidadosa. Adjetivo. Como é que ela dirige? Com cuidado, cuidadosamente. Vamos ver os exemplos. She is a careful driver. She drives carefully. Careful driver,
motorista cuidadoso. Dirige como? Carefully, cuidadosamente. Agora vamos falar de orações condicionais, não é? Então, o que são as orações condicionais? Ah, se eu for a Paris, eu visitarei tal lugar. Ah, mas se eu fosse a Paris, eu visitaria tal lugar. Ah, se eu tivesse ido a Paris aquela vez, eu teria visitado tal lugar. Orações condicionais. Você tem uma oração que estabelece a condição para que algo aconteça ou não, ok? Então vamos lá. A segunda condicional. If you study 3 hours a day, you would learn fast. Então, eu tenho a oração que estabelece essa condição, que é a oração que contém a partícula C, if. Então, if you studied, oração condicional. Nesse caso, na segunda condicional, o verbo está no simple past, no passado simples. Então, if you studied, se você estudasse. Então, oração condicional, aqui tem o if, estrutura, verbo no simple past. E a oração principal? A oração principal, verbo no futuro do pretérito, que é would mais infinitivo com o to. Então, se eu tenho aqui a oração condicional, que é aquela que contém o if, o verbo vai no simple past. A oração principal, eu vou colocar o would mais infinitivo do verbo com o to. Então, would learn, aprenderia. Se você estudasse, você aprenderia. Então, vamos supor que tem um exercício que você precisa colocar o verbo, entre parênteses, na forma adequada. Então, observe só. Aí você tem o verbo have. Se eu, o verbo ter tempo, eu, verbo estudar alemão. Se for a segunda condicional, então eu sei que aqui vai ser passado, né? Que contém o if, e a principal, o would mais infinitivo. Então, eu tenho aqui, ó, que localizar qual é a oração condicional, é essa. Verbo entre parênteses é o verbo to have. Qual é o passado do verbo to have? Passado do verbo to have é had. Então, if I had time, se eu tivesse tempo, eu, verbo study, would mais infinitivo, would study. I would study German. Passado, futuro do pretérito, que é o would mais o infinitivo. Se eu tivesse tempo, eu estudaria alemão. Agora, vale lembrar, né, que a estrutura pode aparecer invertida, ou seja, a oração condicional pode aparecer depois, que é o caso aqui, ó. You would learn alone if you had time to try. Então, essa aqui, a oração condicional agora é a segunda oração. Verbo no passado, aqui verbo no futuro do pretérito. Então, veja, oração principal agora é a primeira, a oração condicional é a segunda. Oração principal, would mais infinitivo. Oração condicional, verbo no passado simples. Então, I study, verbo estudar, German. If I, verbo ter tempo. Invertemos, ou seja, essa aqui, ó, é a oração principal. Essa aqui é que contém o if, é a oração condicional. Então, aqui vai passado simples, aqui vai futuro do pretérito. Então, I would study German if I had time. Então, aqui mais alguns exemplos, né? De orações na segunda condicional. Então, uma coisa importante. Verbo to be no passado, depois de if, é o were para todas as pessoas. Porque, lembra, como é que você conjuga o verbo to be? I was. You were. He, she, it was. Só que, no subjuntivo, ou seja, aqui depois de if, é o were para todas as pessoas. Então, if I were, e não if I was. Embora você possa encontrar if I was de forma mais coloquial, né? Em músicas, em conversas do dia a dia, mas o correto é if I were. Então, aqui, if I were you, I would tell her the truth. Se eu fosse você, eu contaria a ela a verdade. Já a terceira condicional, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente, né?
Então, eu tenho aqui a oração condicional, que é a que contém o if. O verbo agora vem no passado perfeito. O que é o passado perfeito? É had mais particípio passado. E quando é que eu uso essa terceira condicional? Então, veja bem, a segunda condicional você usa quando você tem uma probabilidade, uma possibilidade muito pequena que algo aconteça. Não é? Se eu ganhasse na loteria, eu compraria aquele monte de coisa, etc, etc. Se eu ganhasse, é uma possibilidade pequena. Agora, já a terceira condicional vai indicar algo que poderia ter sido feito e não foi. Então, por exemplo, se eu tivesse conversado com ela, as coisas teriam sido diferentes. Eu não conversei com ela, as coisas não foram diferentes e já foi. Não é? Se eu tivesse sido convidado para a festa, se eu tivesse sido convidado, eu teria ido. Eu não fui convidado, a festa já foi e eu não fui. Isso é a terceira condicional. Então, eu tenho aqui no passado, verbo no passado perfeito, que é had mais particípio passado. E na oração principal, eu vou ter would have mais o particípio passado. Então, sempre o would have, que é o futuro do pretérito perfeito, mais particípio passado, ok? Vamos ver um exemplo. Vamos supor que você tenha lá if I, verbo to see, que é o verbo ver, Bob at the party. Então, se eu, aí você tem o verbo ver o Bob na festa, eu, verbo contado ou contar a você. Se é a terceira condicional, eu tenho que observar aqui. Essa aqui é a oração que contém o if. Então, se ela contém o if, verbo no passado perfeito, sempre had, mais o particípio passado, se no caso aqui do verbo ver, o particípio passado é visto. Então, if I had, se eu tivesse visto o Bob na festa, eu aqui, would have passed, teria contado a você. Então, no caso aqui, olha, if I had seen, se eu tivesse visto o Bob na festa, I would have told you, eu teria dito a você, eu teria contado a você. Lembrando que isso pode estar invertido. Então, olha agora, o mesmo exemplo, só que a oração que contém o if está aqui, ó, é a segunda, né? I would have told you, eu teria contado a você se eu, if I had seen, se eu tivesse visto o Bob na festa. Só relembrando, os três tipos de condicionais, né? Então, nós temos o tipo 1. If you study, you will pass. Então, o primeiro tipo de oração condicional indica uma coisa com possibilidade real de acontecer. Se você estudar, você passará no exame. Se você estudasse, você passaria, mas eu sei que você não vai estudar. Você não vai ter tempo, ok? Então, é uma possibilidade menor. Se você tivesse estudado, velho, você teria passado. Você não estudou, não passou e o exame já foi. Então, esses são os três casos. If you study, então veja que no primeiro caso, o verbo no presente aqui, verbo no futuro aqui. Já no segundo caso, que é a segunda condicional, if you studied, verbo no passado, verbo no futuro do pretérito. Então, olha bem a diferença. Se você estudar, você passará. Se você estudasse, você passaria. E a terceira condicional, se você tivesse estudado, if you had studied, you would have passed. Você teria passado. Agora eu vou falar um pouquinho das conjunções, não é? Então, as conjunções, as principais aqui, both e and, por exemplo, tanto quanto ou e, então, both, you and Bob, ambos, você e o Bob, ou tanto você quanto Bob, either your, ou, either Bob or you, ou você ou Bob, neither nor, neither Bob nor you, nem você nem o Bob. Okay? Então, algumas conjunções que nós já vimos, inclusive. Tá? Although, embora, as, à medida que, in spite of, ou despite, apesar de, like, como. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. We got there on time, the heavy traffic. Vamos supor que você tenha que escolher uma dessas conjunções aqui, ó. Embora, ou à medida que, ou enquanto, ou conforme, ou como, ou in spite of, ou despite, que apesar de,
esse como aqui como parecido para colocar. We got there on time. É importante que quando você vai utilizar conjunções, né? Você tem que ler, você tem que ver o contexto, você tem que fazer sentido, né, a essa oração. Então, we got there on time. Nós chegamos lá na hora. Aí você tem uma conjunção aqui, o tráfego pesado. Então, veja bem, o que fica melhor aqui? Olha, nós chegamos lá na hora, embora o tráfego pesado. Como o tráfego pesado? Ou apesar do tráfego pesado. Opa, apesar de. Então, no caso aqui, ó, a conjunção ideal vai ser despite ou in spite of, tanto faz, tá? Então, we got there on time. Chegamos lá a tempo. Despite the heavy traffic. Apesar do tráfego pesado. Agora, veja esse outro exemplo. Você tem uma conjunção para ser colocada no início. O tráfego estava pesado. Nós não conseguimos chegar lá a tempo. Opa! O que fica melhor então aqui, né? Olha, como o tráfego estava pesado, nós não chegamos lá a tempo. Então, a opção que você deve fazer aqui vai ser pela conjunção as. Aqui outras conjunções, while, after, before, né? Alguns exemplos mais que você pode dar uma estudada e dar uma revisada, ok? Por hoje é só. Até a próxima!